Girassol, jornal terça-feira, com especial atenção às celebrações dos 21 anos de paz efetiva no país, homenagens, reconhecimento e a voz do povo. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros assuntos para hoje. Além das nossas fronteiras, a atualidade hoje é dominada pelo inédito na história dos Estados Unidos da América, a primeira figura presidencial que chega ao tribunal. Organização Mundial da Saúde e o novo relatório sobre a infertilidade no mundo. Concessão para exploração do petróleo à Agência Nacional, com um novo concurso previsto para setembro. Olá, boa noite. Bem-vindo. Começamos hoje com o essencial que marca as celebrações do 4 de abril. O país comemora 21 anos de paz efetiva. É a mais valiosa conquista do povo angolano alcançada em 2002. E o dia foi marcado por condecorações a distintas personalidades que viram seu papel e contributo na causa da conquista da paz, reconhecida pelo Presidente da República. No dia em que os angolanos celebram 21 anos de paz, foram homenageadas várias figuras ligadas aos órgãos de defesa e segurança, ambiente, comunicação social, cultura e desporto. São, no total, 446 personalidades políticas, militares e civis condecoradas pelo Presidente da República, João Lourenço, pelo seu contributo à preservação da paz e reconciliação nacional. Ao tomar a palavra numa cerimônia que contou com a presença da vice-presidente da República e da primeira-dama Ana Dias Lourenço, o chefe de Estado lembrou o quão foi difícil alcançar a paz e assumiu o compromisso de tudo fazer para preservá-la. Esta paz é duradoura porque custou-nos muitas lágrimas, suor e sangue vertidos ao longo de décadas. E por isso nos comprometemos a tudo fazer para o país nunca mais voltar a viver as agruras de uma guerra ou mesmo de instabilidade política ou social que ponham em causa o futuro do nosso belo país. Entre os homenageados com a Ordem da Paz e Concórdia primeiro grau constam figuras como Vicente Pinto de Andrade, Abel Chivuco Vuco, Rui Mingas, Isaías Samacuva e Kunde Paiama a título póstumo. Nesta data de comemoração e de reflexão, evocamos o nome e a memória do Presidente José Eduardo dos Santos, o arquiteto da paz e reconciliação nacional, estadista que soube interpretar a vontade do povo sobre a necessidade do abraço fraterno entre irmãos, do encontro da grande família angolana. Quisemos aproveitar esta importante data para reconhecer os feitos e o patriotismo dos angolanos no geral, aqui representados por civis e militares que se distinguiram na luta pela independência nacional, na defesa da soberania nacional e na conquista e preservação da paz e reconciliação nacional. A paz efetiva em Angola foi conquistada num dia como hoje. 21 anos mais tarde, o país mantém-se intacto e livre de quaisquer perturbações que coloquem em causa a soberania deste território. Para o presidente João Lourenço, é a juventude que tem a missão de preservar a paz, alcançada no dia 4 de abril de 2002. O chefe de Estado felicitou todos os jovens dentro e fora de Angola, fazendo referência ao mês dedicado à juventude, por tudo quanto fizeram e fazem para o bem-estar de Angola e dos angolanos. Foram jovens que durante muitos anos viram suas carreiras estudantil ou profissional, temporária ou definitivamente interrompidas, para servirem à pátria na defesa da soberania nacional e da integridade territorial.
É esta mesma juventude que, com o alcance da paz, tem vindo a reconstruir as infraestruturas do país, a construir as estradas, as diferentes indústrias, a erguer as centralidades, os hospitais, as universidades, as escolas, as barragens hidroelétricas, as centrais fotovoltaicas, os portos e aeroportos, as refinarias de petróleo, os projetos de combate à seca no sul de Angola e tantos outros que geram emprego e garantem o desenvolvimento econômico e social do país. A título póstumo foram também reconhecidas com a Ordem dos Combatentes da Liberdade de Primeiro Grau personalidades como Alves Bernardo Batista Nito Alves, com a Ordem do Mérito Militar Primeiro Grau. O Presidente da República reconheceu Antônio Egídio de Souza e Santos Disciplina, Francisco Pereira Furtado. É hora de cada partido político, líder partidário, igreja, instituição de ensino, ONG, de cada um de nós individualmente, nos interrogarmos se temos contribuído com a nossa palavra, com nossos ensinamentos, com nossos atos e comportamentos para forjar nossa juventude dentro dos mais nobres valores da nossa civilização e cultura. Procuremos ficar sempre associados às boas causas, a políticas e programas que criam, educam e formam jovens que defendem e constroem a paz, a estabilidade e a ordem social, que preservam o patrimônio público e privado. A homenagem do Presidente da República que se estende a todos os que deram a sua vida para que o país chegasse até aqui. Gesto representado pela deposição de coroa de flores ao local onde repousam os restos mortais do antigo presidente José Eduardo Santos. O dia 4 de abril começou com o Presidente da República, João Lourenço, a render homenagem ao antigo chefe de Estado, José Eduardo dos Santos, depositando uma coroa de flores no jazigo onde repousa o seu corpo na Praça da República. No ato enquadrado no âmbito das celebrações do Dia da Paz e Reconciliação Nacional, estiveram presentes várias individualidades que manifestaram seu apreço ao considerado arquiteto da paz. Não é à toa que o presidente Eduardo Santos é tido como o arquiteto da paz. E, portanto, eu acho que é mais do que justo o reconhecimento que o país tem que fazer ao papel do presidente Eduardo Santos para o alcance da paz e também nos seus esforços de reconciliação. José Eduardo dos Santos é uma figura incontornável para Angola e incontornável também para a paz. Esta paz foi difícil para Angola e nós conseguimos-la, felizmente, com a decisão e o empenho do José Eduardo dos Santos. Em 4 de abril assistiu à assinatura do acordo de paz, esse processo começou no Luena, e a paz, como a segunda maior conquista do país depois da independência, é de facto um alavancar de outros processos, como o processo de reconstrução nacional, o processo de reconciliação nacional e, enfim, o agregar das famílias desavindas. Depois do memorial, João Lourenço não mais parou e seguiram-se as homenagens. Neste dia 4 de abril, em que se celebra a paz nacional, foram homenageadas várias figuras incontornáveis do nosso país pelo Presidente da República, João Lourenço, com a atribuição de várias medalhas de honra. E estes homenageados pedem unicamente que os mais jovens preservem a paz e o legado dos mais velhos. Considero que é um gesto, mas precisamos de dar mais passos, construir o país com mais inclusão, com mais diálogo e trabalho conjunto para o bem de todos nós. Representa o repartir e o recomeço do nosso país e temos todos que contribuir para um país positivo, verdadeiramente democrático e com um Estado de Direito bem afirmado no nosso país. Devemos manter a paz, devemos manter a harmonia, a unidade nacional, porque só com este benefício, respeitarmos-nos uns aos outros e, de certa forma, enaltecer
e reconhecer os valores que nós temos para que possamos alcançar nossos objetivos. Aqueles que governam o país têm, naturalmente, de criar políticas que afetem diretamente a vida dos cidadãos, porque se de um lado nós temos, de facto, a paz humanitária que conseguimos, vamos ter de construir também a paz civil, temos de conseguir também a paz civil todos os dias, dando condições a todos os cidadãos, não só de emprego, de estudos, não é? De educação, de bons hospitais, enfim, de tudo. Se a classe política teve a palavra, a classe eclesiástica sempre fez a sua parte quando o assunto é o alcance e preservação da paz. Comprometido com esta paz e construtor desta paz, a partir dos nossos gestos, das nossas atitudes, sabendo que viver em paz é um estado de espírito, mas é também uma responsabilidade. Na cerimónia foram condecoradas várias personalidades com a Ordem da Paz e Concórdia, Ordem do Mérito Civil, Ordem dos Combatentes da Liberdade, Ordem do Mérito Policial, Ordem da Independência, Ordem do Mérito Militar, Medalha Estrela da Liberdade e Medalha do Mérito Militar. E sobre a paz ainda voltamos a falar ao longo do jornal. Além das nossas fronteiras, a atualidade é hoje dominada pelo inédito na história dos Estados Unidos. Pela primeira vez, um antigo presidente é ouvido no tribunal. Falamos de Donald Trump, que prestou depoimentos hoje em Nova Iorque, no caso em que envolve um alegado suborno a uma atriz pornográfica. O ex-presidente norte-americano Donald Trump apresenta-se hoje à Justiça em Nova Iorque, onde vai ser formalmente informado das acusações que recaem sobre ele. Na base das acusações feitas contra o antigo presidente norte-americano, que é novamente candidato à Casa Branca, estão um alegado pagamento ilícito de $130 mil a uma antiga estrela pornográfica, Stormy Daniels, com quem Trump teve um caso antes das eleições presidenciais de 2016. O pagamento foi feito por Michael Koch, advogado do candidato dos republicanos, que mais tarde deu-se como culpado, isto em 2018. Tempos depois, o advogado perante o juiz acabou por trair Trump ao dizer que recebeu a ordem do então presidente para fazer o pagamento a Stormy Daniels e que seria reembolsado. Trump, que procura regressar à presidência em 2024, terá carimbado no seu currículo o facto de ser o primeiro presidente norte-americano a ser acusado criminalmente e terá as suas impressões digitais recolhidas como concorreu criminal e ser-lhe-á tirada a fotografia para constituir o dossiê penal. Trump, que deve fazer um discurso na terça-feira às 20h15 de Nova Iorque e 1h15 de Angola, após o seu retorno à Flórida, chamou o processo de caça às bruxas e a perseguição política e atacou o juiz designado para ouvir a sua declaração. A polícia de Nova Iorque está em alerta máxima ante a possibilidade de protestos de apoiadores e opositores de Trump nas ruas. Cerca de 36 mil agentes estão prontos para serem mobilizados. E na história dos Estados Unidos, o 4 de abril está também marcado com o dia em que morreu Martin Luther King. O lendário pastor que se tornou célebre por ter dedicado a causas nobres da defesa dos direitos civis, sobretudo da comunidade negra. Martin Luther King Jr. nasceu em 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos da América, e foi morto a 4 de abril de 1968 em Memphis, Tennessee, igualmente nos Estados Unidos. Martin Luther King, que viveu 39 anos, foi pastor da Igreja Evangélica Batista e um dos principais líderes negros da luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Ativista político, Martin reivindicava salários dignos e mais postos de trabalho para a população negra. Além disso, defendeu os direitos das mulheres e foi contra a guerra no Vietnã. King formou-se em Sociologia em 1948 e, posteriormente, em 1955, fez doutorado em Teologia Sistemática pela Universidade de Boston.
Igualmente, em 1955, King foi um dos líderes do boicote dos autocarros na cidade de Montgomery. A recusa coletiva durou 382 dias e foi vitoriosa. A Suprema Corte americana declarou igual à discriminação racial em transportes públicos. Martin Luther King foi morto no dia 4 de abril de 1968 por James A. Ray quando se preparava para mais uma marcha civil. Martin foi homenageado postumamente com a Medalha Presidencial da Liberdade em 1977 e a Medalha de Ouro do Congresso americano em 2004. Além disso, em 1986 foi estabelecido o Dia de Martin Luther King Jr. como feriado federal dos Estados Unidos da América. E continuamos fora de portas. Explosão atinge comboio das forças de paz da União Africana na Somália. É outro assunto que marca a atualidade internacional hoje. Quem vai conferir o compacto internacional é a Janete Meio-Dia. Janete já está aqui connosco. Boa noite, Janete. Como é que foi possível essa explosão? Boa noite, Kina e Simeão. Boa noite a si que nos acompanha. O comboio das Forças de Paz da União Africana foi atingido por uma explosão causada por uma mina terrestre em Mogadíscio, capital da Somália. Relatórios indicam que a explosão poderá ter causado a morte de 3 pessoas civis quando as tropas da missão de transição da União Africana na Somália realizavam patrulhas diárias. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pela explosão. Veja a seguir outras notas internacionais. A Finlândia tornou-se oficialmente hoje o 31º país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, numa cerimónia que decorreu em Bruxelas, capital da Bélgica. O secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg, considerou que a nova adesão é benéfica para a aliança, uma vez que a Finlândia fecha um dos flancos da Rússia, com quem partilha mais de 1000 quilómetros de fronteira. O governo da Rússia afirmou que seria forçado a tomar contramedidas para garantir a segurança do país em resposta à adesão da Finlândia à OTAN. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, classificou a decisão de Helsinki de ingressar no bloco como uma invasão à segurança da Rússia, enquanto o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, disse que a decisão da Finlândia e o movimento da OTAN para aumentar a sua própria prontidão de combate aumentaram o risco de conflito. A comissária para os direitos da criança do gabinete do presidente da Rússia, Maria Lvova-Belova, acusou esta terça-feira o Tribunal Penal Internacional de ter feito alegações falsas e pouco claras na emissão do mandado de captura contra si e o presidente russo Vladimir Putin. Lvova-Belova alegou que solicitou o consentimento dos pais das crianças e que a comissão agiu sempre a pensar no melhor para elas. A comissária esclareceu ainda que, se houvesse problemas com as famílias, estaria pronta para ajudar a resolvê-los. 7 pessoas morreram numa avalanche no estado de Sikkim, no nordeste da Índia, nesta terça-feira. De acordo com o exército indiano, entre 5 e 6 veículos que transportavam até 30 turistas para a passagem localizada de Natula, entre Sikkim e o Tibete, ficaram presos sob a neve. Funcionários de resgate temiam que 70 pessoas estivessem sob a neve no local. A Organização das Nações Unidas começará a aceitar pedidos de mineração em alto mar. As empresas terão permissão para cavar o fundo do mar até 4 milhas de profundidade para extrair minerais como cobalto, cobre, níquel e manganês. A decisão surge depois de semanas de debates sobre os padrões para esta prática, numa altura em que países como Chile, França, Palau e Fiji pediram uma moratória global sobre esta ação, alegando preocupações ambientais e falta de dados científicos suficientes. Inês Simeão, está tudo dito por hoje. Eu volto amanhã. Boa noite. Muito obrigada pelas tuas informações, Janete. Boa noite. Estamos juntos, Janete. E acontece amanhã a reunião da Comissão Bilateral Mista entre Angola e o Brasil. O encontro, onde os dois países esperam debater estratégias de reforço de cooperação aos mais variados níveis. Aprofundar as relações diplomáticas entre Angola e Brasil, aproximar a cultura dos dois povos é um dos principais objetivos da reunião da Comissão Mista, que se realiza nesta quarta-feira,
dia 5 de abril, em Brasília. A delegação angolana no evento vai ser chefiada pelo Ministro das Relações Exteriores, Tete António. O Mirex e o Estado brasileiro pretendem relançar a parceria estratégica e apostar em áreas do agronegócio, energia, produtos farmacêuticos, construção e turismo. Espera-se que a cooperação inclua também a produção de arroz, associada a um projeto agroindustrial para arroz, milho e feijão. Outra área promissora é o desenvolvimento de terras cultiváveis para combater a seca no território do sul do Cunene, levando a experiência brasileira para irrigação e apoio à agricultura familiar no Vale de São Francisco. Coordenada pelo embaixador Felisberto Martins, a equipa técnica manteve no sábado um encontro de trabalho com os diplomatas da Embaixada de Angola no Brasil. A reunião, que deverá resultar com a assinatura de alguns acordos e memorandos de entendimento, marcará o reinício de uma nova era nas relações de cooperação entre os dois países. A cooperação entre Angola e o Brasil começou a desenhar-se no dia 11 de junho de 1980, com a assinatura do Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica. No âmbito desse acordo, os dois países desenvolveram a cooperação nas áreas da defesa, saúde, cultura, administração pública, formação profissional, educação, meio ambiente, desporto, estatística e agricultura. Um novo relatório da Organização Mundial da Saúde sobre infertilidade revela que 1 em cada 6 pessoas sofre do problema. O relatório é baseado nos resultados de centenas de estudos realizados sobre o assunto e defende o reforço de tratamentos para as diferentes causas de infertilidade. A Organização Mundial da Saúde considera a infertilidade uma doença do sistema reprodutivo masculino ou feminino baseada numa tentativa fracassada de engravidar durante 12 meses seguidos ou mais. Dados da OMS indicam que 1 em cada 6 pessoas no mundo, ou seja, 17% da população mundial, tem problema de infertilidade. Nos países de alta renda, a prevalência é de 17,8%. Já nos de rendas baixa e média, a taxa é de 16,5%. Este facto gera preocupação mundial. Por isso, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que os países precisam de promover mais serviços para quem tenta engravidar. A organização defende que todos precisam ter acesso a tratamento de infertilidade de alta qualidade, independentemente do status social, pois, na maior parte dos casos, os tratamentos são financiados pelos próprios pacientes. Para fazer face ao problema da infertilidade, algumas pessoas afetadas recorrem às tecnologias de reprodução assistida. No entanto, a OMS alerta que esta opção continua inacessível devido ao preço. Regresso das notícias. Contas entre Angola e Portugal. Há boas notícias em relação à dívida angolana. O Ministério das Finanças garante que está totalmente paga a dívida com as empresas portuguesas que operam no nosso país. Em março de 2021, dados do Ministério das Finanças de Angola indicavam que o país tinha pago cerca de 81% da dívida que detinha com empresas portuguesas. Na altura, dizia-se que o valor total rondava os 191,5 mil milhões de kwanzas, dos quais 155,8 mil milhões já tinham sido liquidados. Nesta terça-feira, 4 de abril, e passados 2 anos, a ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, confirmou que Angola continua a pagar atrasados às empresas portuguesas. Esse é um trabalho contínuo. Nós temos estado a trabalhar com todos os nossos credores, tanto do ponto de vista daqueles que seguiram todo o procedimento definido por lei para prestar serviços para o Estado. Com relação a esses, o processo é mais fácil e estamos continuamente a pagar tudo aquilo que está em sistema e que possa ter um período de pagamento superior a 90 dias. Procuramos ir honrando com os nossos compromissos, de modo que tudo que está no sistema está pago.
salvo algumas exceções em que temos mais de 60, 90 dias por pagar e que será também resolvido a breve trecho. A ministra, que na companhia do seu homólogo português, Fernando Medina, trabalhou no município da Kisama para averiguar as obras de requalificação da Vila da Mushima, não revelou o valor da dívida. Todavia, explicou que a IGAI trabalha na certificação da dívida não só com credores portugueses, mas com todos os outros para sua liquidação em tempo oportuno. Todos aqueles casos em que o ritual habitual de execução da despesa não foi perseguido, aí o trâmite é diferente. Temos que levar a cabo uma verificação maior. A IGAI, a Inspeção Geral da Administração do Estado, tem que certificar essa dívida e depois a dívida volta para nós, uma vez certificada, para entrar num processo de regularização e pagamento. Aí a velocidade de pagamento vai depender do momento de tesouraria que estamos a viver e da pressão do presente, porque depois aí já é o presente a competir com o passado. Temos que, ao mesmo tempo, continuar a pagar as despesas correntes e também regularizar todas essas dívidas que estão certificadas. Mas o processo corre, segue o seu trâmite normal e temos a todo momento partilhado o ponto de situação com as empresas que estão nessa situação. Na ocasião, o ministro das Finanças de Portugal reconheceu a intenção da parte angolana em cumprir os compromissos assinados. Esse valor varia, aliás, todos os dias são realizados pagamentos, todos os dias entra nova dívida de projetos em execução. O que posso dizer é que da nossa parte há tranquilidade relativamente a essa matéria, é algo que tem vindo a ser encarado com muita frontalidade pelo governo angolano, numa relação muito próxima de tentativa de resolução dos problemas e é assim que vamos continuar a trabalhar em conjunto. A jornada do ministro português das Finanças que continua no nosso país. O responsável esteve hoje a visitar a Reserva Natural do Parque Nacional da Kisama. Utilizado para as infraestruturas daqui e conforme conseguimos constatar, já as primeiras 300 estão de facto avançadas, estão em fases de alvenarias e colocação de infraestruturas. Pensamos que tão logo haja um número suficiente de residências, nós vamos despoletar o processo de transferência desses cidadãos. Este projeto vai dar lugar à Basílica da Mushima, em substituição da igreja que atualmente verificamos inaugurada em 12 de janeiro de 1924. A requalificação desta vila vai permitir que mais de 500 famílias tenham melhores condições de habitabilidade, com água, saneamento básico e também energia elétrica. Fiquei muito feliz porque finalmente vai se dar uma outra imagem ao Santuário da Mamã Mushima, com maior dignidade com que ela merece, e os peregrinos terão maior qualidade também de estadia, terão uma estadia melhor ao estar aqui nas suas peregrinações. É uma dádiva, tanto mais que esse lugar era um lugar muito simples. E agora vai ter essa construção, é uma alegria. Vamos pedir a bênção, o bem-estar da minha família, meus filhos todos. O presidente da República, João Lourenço, autorizou por despachos em 2018 a requalificação da vila e do Santuário da Mushima, num orçamento total próximo dos 91.620.393.916 kwanzas. Todavia, a ministra das Finanças, Vera Daves de Souza, disse hoje que Portugal também participa financeiramente do projeto, com perto de 150 milhões de euros. Tem uma componente que é de requalificação da vila e que é de preparação das infraestruturas, e essa é a componente que terá financiamento português, cerca de 150 milhões de euros, e tem outra parte do projeto, que é a Basílica e infraestruturas complementares, que terá um financiamento de um banco local, nacional, que é cerca de 86 mil milhões de kwanzas. A ser implementado numa área de 90 hectares, 40 hectares dos quais nesta primeira fase, a requalificação da Vila da Mushima inclui também a edificação de infraestruturas para áreas dos serviços, de habitação, de comércio, estação de energia e de tratamento de água potável e residual.
Requalificação da Vila da Mochima, no essencial que marca a jornada de trabalho do ministro português das Finanças ao nosso país. Estamos a acompanhar desenvolvimentos e falamos de petróleo a seguir. Perspectivas a nível da Agência Nacional. Agendado para o mês de setembro deste ano, haverá um concurso que, segundo a agência, é direcionado a entidades nacionais e estrangeiras. A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis deu a conhecer que de 30 de setembro a 4 de novembro de 2023 irá proceder ao lançamento do concurso de atribuição de concessões petrolíferas da licitação 2023. O concurso em causa será para a exploração petrolífera das bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza, aberto a entidades nacionais ou estrangeiras. O anúncio indica que vão ser colocadas em concurso 12 blocos petrolíferos, sendo 4 localizadas na bacia do Baixo Congo e outros 8 na bacia do Kwanza. Esta licitação 2023 visa relançar a exploração e produção de hidrocarbonetos nas zonas terrestres, reavaliar o potencial petrolífero existente nas referidas bacias e atenuar o declínio da produção através do incremento da atividade de exploração e descoberta de novos recursos. De recordar que a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis é a concessionária nacional e detentora dos direitos mineiros para a prospecção, pesquisa, avaliação, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos líquidos e gasosos em todo o território nacional. No seio da Igreja é também defendida a necessidade de preservação da paz. Lembro que o país celebra hoje 21 anos e este é um apelo principalmente dirigido à juventude. No Dia da Reconciliação Nacional, líderes ouvidos pela nossa equipa são unânimes em afirmar que nada melhor que a paz pode tornar a certeza os sonhos que se têm para realizar no futuro aqui no país. Em Luanda, líderes religiosos consideram a paz social principal valência dos 21 anos do calar das armas no país, neste processo que uniu os angolanos de Cabinda ao Cunene. O bispo da Igreja Universal do Reino de Deus disse que a mensagem da Igreja é levar a paz aos fiéis. A Igreja ela tem um papel fundamental naquilo que é a pacificação. O centro da mensagem de uma igreja é levar a paz aos corações dos fiéis. A igreja vem trabalhando no sentido de curar essas feridas, essas mágoas. O bispo considera a paz alcançada um ganho para o povo angolano que anteriormente a livre circulação de pessoas e bens não era possível, mas atualmente verifica-se a deslocação de pessoas de um lado ao outro. A prova disso é que nós conseguimos perceber a mudança dos angolanos. Já há um comportamento totalmente diferente do que nós tínhamos há 20 anos atrás. Hoje já podemos perceber que os angolanos sorriem, que os angolanos festejam, que os angolanos têm as suas reuniões familiares aos fins de semana, coisa que outrora não havia. E o bispo da Diocese de Viana, Dom Emílio Sumbelelo, disse que a Igreja sempre esteve presente desde os primórdios do conflito armado, ajudando para que os povos em desavindos se pudessem reconciliar. O contributo da paz da Igreja Católica, a própria história de Angola, desde os tempos dos conflitos, sempre foi mostrando como a própria Igreja trabalhou, ajudou para que os povos desavindos se pudessem reconciliar. Dom Emílio Sumbelelo aconselha as famílias a procurarem unidade e a evitarem os ódios do passado. A paz custou-nos muito. A paz foi conquistada com o sacrifício e o sangue de muitos dos filhos e filhas desta terra. E a palavra que eu gostaria de desejar é esta aqui. Procuremos em tudo, nas nossas ações, no nosso comportamento, no nosso agir, procurando tudo aquilo que nos aproxima, nos une, e não escavar ódios e rancores do passado, porque isto não nos leva para longe. Pelo contrário, isto cria desavença entre as pessoas. E quando há desavenças entre as pessoas, naturalmente, temos aí uma cintilha de conflitos. E aqui eu gostaria de chamar
a todos os cristãos, de modo particular, que durante esta Semana Santa e todo o tempo da Páscoa, que a nossa linguagem fosse uma linguagem de paz e que não aceitemos abraçar tudo aquilo que nos leva à discórdia ou nos leva a conflitos, quer conosco mesmo ou conflitos contra a lei e contra a própria sociedade. E no resto da sociedade civil também não se deixa de apontar em ganhos. Quando falamos da paz, enumeram-se conquistas. Mas se pede de igual modo que se preste maior atenção a questões que devem ser resolvidas com urgência, a fim de recuperar o tempo perdido. Setores como o da educação, saúde, energia e águas são os que mais preocupam os luandenses que nesses 21 anos de paz consideram importante merecer uma atenção especial. Nós jovens queremos tanto nos formar, mas não conseguimos porque não temos um trabalho fixo e não temos como pagar a propina de uma faculdade. Hoje em dia é muito difícil manter o sistema curricular aqui em Angola. Então, se estamos em 21 anos de paz, devíamos ter mais acesso a isto. Porque o país em si deve crescer e quem faz crescer são os jovens. Setores como, por exemplo, a cultura, de alguma forma, contribuem muito para aquilo que é o desenvolvimento de qualquer país. Setores como o turismo, o cinema, o teatro, a música, deviam realmente ser revistos. Em 21 anos de paz são visíveis os ganhos alcançados, mas há quem defenda, por exemplo, que as questões que têm a ver com o custo alto de vida da população devessem ser revistas. É um conjunto, não é algo que eu consiga definir, mas é um conjunto de políticas que têm feito com que haja um grande aumento de inflação, haja encarecimento da qualidade de vida e das condições de vida dos cidadãos, desde a qualidade da estrada, a questão das águas chegarem em casa. Graças a Deus, se existe algum aspecto positivo que eu posso frisar aqui, acho que é unânime, é a possibilidade que a gente tem agora de ter energia elétrica. E isso a gente pode realmente bater palmas e dizer que melhorou, fruto dos rios que a gente tem, do aproveitamento que tem sido feito, mas acho que ainda existe um trabalho muito grande a se fazer, com as mãos postas ao trabalho, com muito foco, muita determinação, a gente chega lá. O angolano, ou cidadão luandense em particular, há cada dia mais a passar dificuldades por causa do custo de vida. O nível de vida está cada vez mais alto, principalmente para as questões básicas, que é a alimentação, é um caso muito grande. Devia ter tido uma grande prioridade no que toca à alimentação da população. As pessoas estão a passar muita, mas muita fome mesmo. Nestes 21 anos de paz efetiva, alguns cidadãos defendem a criação de creches comunitárias e uma atenção redobrada para o elevado índice de desemprego. Eu acho que devia, numa maior aposta, primar pelo emprego, porque é a partir do emprego, ou seja, as pessoas empregadas conseguem desenvolver mais, conseguem ajudar as suas famílias. Eu acho que o governo devia apostar no emprego. Que implementasse muitas creches comunitárias, porque nossas crianças estão aí, elas ainda pagam, não é, por estar numa creche. E vezes há que a mãe não tem aquela possibilidade, é uma jovem doméstica e em que na qual não tem alguém para cuidar do seu filho em casa, vai poder tomar a iniciativa de colocar o menino para a creche, mas ela vai pagar um valor avultado a 25, 26 mil, sabendo que ela ganha 30 mil kwanzas. Em 21 anos de paz, eu penso que muita coisa já foi feita. Não temos a sociedade que tínhamos sequer há 10 anos atrás, mas eu penso que para melhorarmos ainda mais, é extremamente importante que eduquemos a sociedade. Sociedade educada, teremos com certeza um padrão definido sobre que tipo de pessoas nós gostávamos de ser, que tipo de sociedade gostávamos de ter e que tipo de Angola gostávamos de construir. E da província de Cabinda também chegam reações em torno do Dia da Paz. E que também têm a ver com conquistas alcançadas ao longo destes 21 anos. A população de Cabinda enaltece os ganhos da paz. A província viu vários projetos a serem erguidos por causa da paz conquistada desde 2002. Os cidadãos entendem que o desenvolvimento pretendido só será possível com a preservação da paz reinante no território nacional. A responsabilidade de transformar Angola num lugar prosperado não é apenas do executivo, é de todas as franjas que formam essa sociedade que nós chamamos Angola. Estamos a falar das instituições e quando falo das instituições aqui eu quero apontar principalmente a instituição número 1 da sociedade, que é a família. É também em contexto de paz
que as famílias se podem reunificar e possam crescer de forma segura, pois sabe que quando há guerra, uma das principais consequências da guerra é exatamente a destruição das famílias. O país ganhou bastante depois da paz, estamos a ver alguma coisa a ser feita, apesar de nem tudo está sendo feito. Então, peço mais para quem está a governar que olhe mais para o povo em si, porque o povo precisa. O primeiro sentimento que nós devemos preservar é a paz. A paz vem em primeiro lugar, depois é que nós vamos traçar todos os outros planos. Então, nós queremos transmitir para essa juventude que primeiro tenha uma consciência de paz, uma consciência que o país precisa ter paz para poder então prosperar. O vice-governador de Cabinda, Agostinho da Silva, chamado a proceder à abertura das atividades que visam saudar o 4 de Abril, disse que Cabinda tem obras de impacto social em curso nos 4 municípios da província. Os alicerces da paz e da reconciliação nacional estão aos olhos de todos a nível da nossa província de Cabinda. Com a circulação de pessoas e bens do Miconjoiema, do Massaba Uncenza do Lucula. As infraestruturas socioeconómicas erguidas continuam em curso e são frutos da paz e da reconciliação nacional. Com maior destaque aos 105 projetos no âmbito do PIMI que nós temos na província de Cabinda. 35 projetos de âmbito provincial, 35 projetos de âmbito municipal, 20 outros projetos financiados por outros programas e de âmbito central, 15 outros projetos. Agostinho da Silva reconhece também que há muito ainda por se fazer, mas tudo dependerá de como os angolanos conservam a paz. O nosso país está unido e reconciliado, embora tenhamos consciência de que ainda há muito por fazer. Ao celebrarmos o 4 de Abril, precisamos desenvolver ações que visam proporcionar nos angolanos ideias de paz, fraternidade, solidariedade, justiça social e unidade e reconciliação. E assim termina a edição de terça-feira do Girassol Jornal, com a garantia de estarmos juntos amanhã, à mesma hora. Obrigado pela companhia. Até amanhã.